esqueci. Depois que eu fui ver, eu falei, nossa, eu não encaminhei. Mas quando for acima, pode mandar mensagem, tá? Ah, ô, Tá Thiago, bom. ó, não esquece de mim, não, ó. Você não me responde. Não esquenta a cabeça, não. Pode mandar. Bom dia, Felipe. Bom dia, Matheus. Bom dia, Thiago. Bom dia, beleza? Tudo na paz, Bom dia, tranquilidade. Maria. Tudo na paz? Ah, então tá bom, aí sim. Na santa paz, caminhando. Deixa eu dar um print aqui, começar com uma história com vocês. Salve, Thiago. Fala, Otávio, beleza? Bom, Bom, meu querido, como tá as coisas? E essa acabei força de, aí? acabei de acordar. Que bom que eu te levantei da cama, né? Importante, né? Tem que acordar pra vida, né? É isso aí, cara. E aí, como tá as coisas? Quarentena, Sabe o que eu tá bem? acordei? Sabe o que eu acordei? Meu pai veio cochilar e falou: se você não acordar agora, rapaz, Oh, mas o já é mundo nunca quase vai ver. meio-dia, né? Exatamente. Vagabundo aqui. Não tinha noção Oh, da mas hora, ó, né? cara, eu se eu fosse. É que eu, né, eu trabalho já. Não, vocês têm a responsabilidade de vocês com a aula, mas eu trabalho, eu tenho uma criança aqui em casa. Mas se eu fosse da idade de vocês, você acha que ia fazer diferente? Eu ia dormir também, assistir série. Bom exemplo, né, Thiago? Bom exemplo. Ah, lógico, Tá quarentena serve certo. para isso também, atualizar as séries, jogar, estudar também, né? Tem que estudar, né? Ah, tem que estar um pouco, né? Deixa eu... Estudar não. Ah, tem que estudar, né? Não dá para ficar sem estudo, né? É difícil. Vamos lá, peraí. Logo eu vou planejar, vou projetar aqui para vocês. Galera, hoje é mais um bate-papo aí. E deixa eu pegar mais uma historinha aqui, que a gente vai se basear nos temas ainda de valores. Peraí. Não, essa outra aqui. Só um... E aí, pessoal? O que que vocês... Tem alguma novidade aí? O que que vocês têm feito de bom? Comi. Ah, isso pra mim é padrão já, né? Ah, o comer faz parte, Ô, né? Otávio, mas olha o tamanho também, né, parça? Precisa de alimentação, Meu, né? o problema é quando a gente deixar De ele parar de respeito, comer, né? emagreci 1 quilo já. 105 quilos. 105? Cara, mas, Caraca, viu, Otávio, porra. mas, cara, tá todo, tipo, todo mundo, ou para quem responde, todo mundo deu uma engordada nessa quarentena, cara, não tem jeito, Foi igual eu, porque... não, né? mas você conseguiu emagrecer, Otávio? Pô, na quarentena? Eu emagreci 40 quilos, Thiago. Viu? O bom é que vocês pelo menos estão tendo educação física, né? Às vezes eu dou uma espiada Ainda, não na fazendo. atividade do Léo. Ah, mas tem que fazer, meu. Importante, importante. Eu faço academia mesmo. Não, tem que fazer. Porque quando Aqui me dá voltar uma vai. preguiça de ir na academia, hein, Thiago? Dá uma preguiça que fala a Ah, mas verdade, tá hein? tudo fechado. Aqui em É que você não Bompest tem mora em 7 Marília, não? casos. Só tem 7 casos. Hum. Pessoal, deixa eu projetar aqui o material. Deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Peraí. Otávio, não, onde você mora? Pompeia. Ó, Ah, dá uma resposta aí. Tá projetando aí para vocês? Tá. Beleza. Galera, o que que eu vou pedir, né? Antes da gente já iniciar, que já é 11h40, eu não quero passar da meio de meio, tá? Toda vez eu tendo aí. Deixa, se possível, abre a plataforma de vocês nas atividades, que a ideia da aula de hoje é a gente discutir um pouco sobre as últimas duas aulas, sobre a pirâmide, sobre as regras dos amigos. Então, eu quero mais escutar as respostas de vocês aí, tá? Então, já deixa para falar assim, professor, eu respondi lá, mas eu não sei o que eu respondi.
Então, já abre a plataforma já numa aba aí, deixa a atividade de vocês. Eu quero escutar um pouco vocês hoje aí. O tema da aula de hoje é as atividades das duas últimas aulas, beleza? Bom dia, Douglas. Deixa eu ver quem chegou aqui, que eu tava... Fiona, Igor, bom dia. Maria Eduarda, Natália, bom dia. Mariana, Pedro, Thiago. Para quem chegou agora, Douglas, deixa a atividade das duas últimas aulas que eu passei para vocês, ali da pirâmide, deixa na aba do lado ali, para a gente discutir um pouco. A gente discutir um pouquinho a resposta de vocês, o que vocês entendem, tá? Quero mais escutar vocês. Enquanto vocês vão abrindo aí, deixando. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula, queria fazer um momentinho, acho que a nossa disciplina cabe, essa discussão aqui, fazer um minutinho de reflexão com vocês, né? Que acho que dentro da forma como você se relaciona com Deus, da forma como você tem a sua religião, se expressa, cada um constrói a sua maneira de se relacionar com Deus de uma forma diferente, cada um tem uma forma diferente, ou religiões diferentes, mas que nessa aula de hoje aí a gente possa estar agradecendo por esse trimestre, já iniciou já faz alguns dias, praticamente um mês, né? E agradecer, né, esses nossos dias aí, agradecer a oportunidade que a gente está tendo, de estar tendo aula, né? Tem muitos alunos que não têm acesso, então acho que a gente sempre não perder de vista disso. E que a gente possa estar pedindo também nas nossas orações, da maneira como você se relaciona com Deus, da forma como você se comunica, para todas as pessoas que estão passando por dificuldade, né, perdas de parentes, perdas de amigos por conta da pandemia, e também aquelas pessoas que perderam renda, né, perda de emprego e, consequentemente, renda, que não são poucos. Eu acho que vocês têm acompanhado nos jornais aí os efeitos da pandemia, não é apenas perdas de vidas, né, mas também perdas econômicas também, que faz parte, mas as perdas de vida são as mais importantes, claro, sempre é bom enfatizar isso, mas que a gente possa estar colocando nas nossas orações aí, beleza? Então, Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós, bem-aventurada Clélia Mernoni, rogai por nós, e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Galera, Amém. nas duas últimas aulas, nós estamos discutindo, né, o tema valores, né, construção de valores, e na última aula, que foi uma aula gravada, discutimos ali a ideia de amigos, e aí eu passei uma atividade muito simples para vocês, né, a regra de ouro, né, o que você considera imprescindível para se tornar um amigo e para ser um amigo, né. Inclusive, já peço desculpa para vocês que quando eu passei a atividade na semana passada, o primeiro arquivo que eu mandei em PDF para vocês, eu mandei o arquivo errado. Depois eu até escrevi como resposta lá. Tanto é que as perguntas estavam até mal formuladas. Depois eu mandei para vocês um outro arquivo no Word. Aí eu até comentei com vocês, para quem já respondeu naquele primeiro arquivo, não tem problema. Mas eu mandei o segundo arquivo na sequência, que era o arquivo que eu deveria ter mandado para vocês. Mas não alterou muita coisa. Não alterou, na verdade, a escrita, a forma como que estava organizado as questões ali. Eu acho que vocês perceberam naquele arquivo em PDF, né? E aí, gente, deixa eu projetar aqui para vocês. Acho que já estou gravando. E tá aparecendo aí, né? Para vocês, dois temas, né? Eu, meus amigos e o mundo, e minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas que posso melhorar. Esse segundo tema, que foi na nossa aula ao vivo da semana retrasada, onde a gente discutiu ali sobre valores, crise de valores, né? Vocês participaram bastante, foi bem legal. E na última aula gravada, que foi sobre eu, meus amigos e o mundo, e essa interação dos valores, né? Como os nossos amigos, já que a gente está falando em projeto de vida, em construção de identidade, como os nossos valores, como os nossos amigos são importantes, né? Para a gente, para a nossa constituição, né, galera? Tipo, lembra? A gente parte do princípio aí que
inicialmente, né, o primeiro contato que a gente tem, fiquem à vontade em fazer considerações e ligar o microfone aqui, tá, galera? Só vou fazer uma apresentação e depois a gente já retoma aí. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, inicialmente, os primeiros valores ali são os valores constituídos na nossa família. E muitas vezes nossos pais não falam assim, o principal valor para se ter na vida é a nossa constituição dos valores, que é o nosso entendimento sobre as coisas, eles se dão no cotidiano, como a maneira como nossos pais, né, maneira como a gente se relaciona com a nossa família, alguns tipos de ensinamento. Eu dei até alguns exemplos para vocês. Cumprimenta, fala obrigado, não é para bater, aquelas primeiras palavrinhas que muitas dessas palavrinhas a gente nem lembra, de tão pequeno que a gente era. E é o primeiro aspecto, a primeira construção de valores que vai nos moldando. E o segundo momento é o colégio. A partir do momento que a gente entra na escola, a gente encontra pessoas fora do nosso núcleo familiar. E aí o que é o interessante? Por isso que o colégio também tem muitos conflitos, né? Acredito que em sala vocês já passaram por diversos conflitos e ainda tem. Mas o que retrata esses conflitos na escola, muitas vezes? Os diferentes valores. Alguns valores a gente compartilha os mesmos, por quê? Porque a gente convive numa mesma sociedade, num mesmo período histórico, né? O colégio, o formato do colégio, muitos de vocês estão no colégio desde do infantil, ou entraram agora, mas o colégio também tem alguns valores. Então a gente acaba compartilhando de alguns que formam a identidade nossa como aluno do sagrado, mas a gente tem os nossos valores de casa, e muitas vezes esses valores, formas de pensar, é o momento que a gente entra em conflito com o nosso colega de sala. E também é o momento que a gente vai formando as nossas amizades. Então, tem os grupos de amizade. Sou amigo mais... Meu grupo, sou amigo de tal, mas eu ando com essas pessoas. O que marca você andar com essas pessoas, geralmente? Basicamente, a forma de pensar. Né? Você anda com uma pessoa que você compartilha mais ou menos a ideia de mundo, de ver as coisas, os gostos. E isso faz parte dos nossos valores também, juízos de valores, né? Um pouco diferente da ideia, mas o juízo de valor que a todo momento a gente está criando. A gente tem juízo de valor, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal. E faz parte da nossa identidade. Beleza? Aí eu passei para vocês nas últimas aulas a pirâmide. Qual que é a ideia da pirâmide? Né? Quando eu coloquei lá naquela primeira atividade de central para o periférico, ficou até um pouco, depois eu falei, nossa, eu coloquei ali no texto, depois eu tentei explicar. O central é o que é o mais importante, o periférico é o que vai afastando. Então, quando a gente fala de valor, da ideia da pirâmide, do valor central, aquilo que é, isso aqui é o que eu mais considero. E os outros valores, eles são importantes, mas vêm em segundo plano, segundo, terceiro plano. Basicamente isso. Então, do central para o periférico, né? E a ideia é a gente discutir um pouco esses valores. Só que antes da gente começar a nossa aula, eu vou colocar 2 dilemas para vocês. Eu quero que vocês pensem, não tem certo ou errado, tá? Não fique, nossa, será que se eu pensar dessa forma, eu vou ser julgado? Não, são dilemas para a gente pensar, e a nossa aula vai ser baseada na contribuição de vocês e nesses 2 dilemas, beleza? Vou voltar aqui. Fique à vontade, gente, escreve aqui no chat, eu dou a palavra para vocês. Vamos lá. Aviso que meu amigo está bêbado? Mais ou menos a idade de vocês. Espero que vocês não tenham tido ainda essa experiência, tá? Mas vamos lá. É algo que acontece geralmente na idade aí de vocês, mas vamos lá. João e Felipe, sem referências, né? Eu não sei se já aconteceu isso com o Felipe aí, mas vamos lá. João e Felipe têm 14 anos. Eles foram à festa na casa da Márcia e os pais dela estavam viajando. Lá, muitos meninos e meninas abriram um armário e pegaram uma bebida alcoólica. Felipe bebeu e passou muito mal. Pense em cada um dos personagens. Né? Pense aí, né? Nas festinhas, que eu sei que vocês fazem festinhas aí, não agora, mas churrasquinhos, festinhas, né? Mas eu sei que as festinhas de vocês não têm bebidas alcoólicas, hein, gente? Então vamos lá. Então vamos pensar nos personagens. O que você faria em uma situação como essa se fosse João? Vamos lá. João deve ligar ou não para os pais do amigo? Por quê?
Se você fosse o Felipe, gostaria que ligasse para os seus pais? Se você fosse os pais do Felipe, o que você pensaria dessa situação? Se você fosse os pais do João, o que diria a ele? E se você fosse a dona da festa, o que faria? O dono da festa, a casa fosse sua. E se você fosse os pais da Márcia, o que acharia da situação? Então, basicamente, é o seguinte: tem várias respostas aí, mas vamos resumir, né? Então, numa festa, quem que bebeu ali? O Felipe bebeu na festa e passou mal. Pegou uma bebida lá escondida. O que vocês fariam nessa situação? Seguro. Se quiser colocar aqui como resposta, mas vai pensando. Tem uma ideia de valor nessa. São dilemas morais, né? Mas tem uma ideia de valor presente aí nessa história. Qual que é o valor, será, que dá pra gente pensar nisso? Alguém quer? O que vocês fariam nessa situação? Vocês falariam pro pai do Felipe? Ó, como eu Tiago, não bebo, Thiago. só um minutinho, Thiago, copia no caderno e responde uma só. Não, é só pra gente discutir, não precisa responder agora, Douglas. O que. Vamos considerar o seu melhor e melhor amigo. O que você faria? Você falaria a pessoa, tipo, deu como alcoólatra, bebeu demais o seu melhor amigo. Você falaria pro pai dele ou dela? Eu Bora lá. O que falaria. você. Porque como eu não bebo, Thiago, eu não posso beber, né? Por causa que eu tomo remédio, então Sim. eu falaria só de sacanagem, porque eu não posso beber, o cara vai lá, se aproveita demais e não merece. Ô, Otávio, e se esse cara fosse seu parceiro? Tipo, tem os melhores amigos, né, que a gente passou da ideia de colegas, existem colegas de sala, existem os amigos, existem os best friends, os melhores amigos, e existe aquele dos melhores amigos, você nem fala, né? Mas aquele que você mais se identifica, que você fala assim, nossa, esse aqui, ou essa daqui putz, é como que se fosse um irmão ou irmã. E você considera muito ele seu amigo. E você sabe que seu amigo iria ficar bravo. Você falaria mesmo assim, Acho Otávio? que não, acho que não. Tá pensando. Não, não quero induzir a resposta de vocês. Eu só tô problema. Tipo, não é um colega de sala ou um amigo de sala. É o seu melhor amigo. Douglas, se fosse, eu falaria por causa dele. Olha, sabia que já tinha acontecido. Olha, quando já aconteceu algo parecido. Tá bom. Isa, quer ligar o microfone? Isso que é foda, viu? Não tenho. Tá, então vou ler para você. Olha, já aconteceu algo parecido comigo. Se fosse um caso extremo de levar ao hospital, sim. E se não fosse um caso de levar ao hospital? Agora, eu pergunto a você: e se os pais desse seu melhor amigo, você frequenta muito a casa dele ou dela, né? E se eles falam, meu, aconteceu alguma coisa na festa? Eu vi que o Felipe não chegou bem. Ele bebeu, ou Isabela, ou Douglas, ou Igor, ou ele bebeu? Você Eles falaria para os conversar. pais? Mas se eles persistissem na conversa, eu ia falar a verdade. Eu sou sincero. Tá, então, ó, você já falou uma palavra aí, sinceridade, né? Então já dá para na construção de valores, Otávio. O que que a sinceridade tem um valor significativo para você? Tem. Isso daí não foi ninguém que me ensinou, isso daí eu aprendi sozinho. Que a sinceridade é a coisa mais importante. Por exemplo, quando a Ana me chama, quando eu faço merda na escola, ela me chama, eu sempre falo a verdade, direitinho do jeito que aconteceu. Nunca Tá, puxo a sardinha pro meu lado, sabe? só um minutinho, tá? Não, a gente, ó, Pedro, se fosse eu falava só de sacanagem, mesmo sendo kkk, ó, ele entenderia depois. Então, aí, Pedro, você então entende que seu amigo, então, você compreende que seu amigo, então, tipo, entenderia a situação, correto? Mesmo correndo o risco de perder uma amizade ou sua amizade ficar abalada. Então, Thiago, tipo, sendo melhor amigo, tem que ter aquela zoeira. E se ele fez merda, ele tem que, né, dar aquela sentidinha. Então faz sentido falar pros pais. Ele depois não vai ficar. Ele, na hora ele vai ficar puto, pô, mas depois ele fica suave.
Beleza. Então, Se ó, fosse, se fosse o caso contrário, é óbvio que ele ia fazer a mesma coisa. É amigo, velho. É um ajudando na vida do outro. então o que que até o que o Otávio colocou, tipo, a sinceridade é considerada um valor, né? Então o Otávio colocou, ele deu texto assim, não, eu sempre procuro quando eu faço, vou conversar com a Semiramis, eu falo sempre a verdade, 10 histórias, enfim. Então a sinceridade tem um peso significativo. E a amizade também é um valor, né, galera? Então, aí já tem uma escala já, né? De o quão representa uma amizade para vocês. Então, o valor, a sinceridade, ele está acima dessa amizade. Porque, lógico, aqui a gente está imaginando uma situação que provavelmente um dia irá acontecer, se já não aconteceu, como no caso da Isa. Alguém tem alguma outra, quer compartilhar de alguma outra maneira esse dilema? Como assim? Como assim, Thiago? Compartilhar de Não, outra maneira. continuar, comentar um pouco mais esse. Opa, pode mandar. Agora eu vou passar um segundo para vocês aqui. E a gente retoma, de qualquer maneira, para vocês já entenderem essa história. Beleza? O segundo dilema, tem vários, mas eu vou passar só dois na aula de hoje. O segundo dilema, ele tem uma relação com. Acho que vocês já fizeram, ou se não, essa discussão na sociologia, que é o relativismo cultural. O que, que é Vamos lá, galera. O que, que vocês entendem por relativismo cultural? Já trabalharam isso na sociologia? Só para mais ou menos saber onde que. Se vocês já têm uma ideia. O que, que seria o relativismo cultural? Ah, o Douglas eu não tinha visto, Douglas. Tem muita gente que não falaria com medo de perder a amizade, mas melhor perder a amizade do que deixar o amigo com problema mais pra frente. Aí é o papel do amigo, né? Nem sempre o amigo é aquele que passa a mão na cabeça, né? Mas é uma situação que pode acontecer. E aí tem uma ideia de valor aí, o valor da importância de uma amizade para vocês, o valor da sinceridade para os pais do colega, né? Eu acho que a gente ainda não viu sobre. O que, que é o ato de relativizar, galera? O que, que é relativizar algo? Já escutaram essa expressão? Ah, isso é muito relativo. Alguém aí imagina que depende da situação? Basicamente, né, o relativismo cultural aí é por isso que eu perguntei da sociologia, né? Porque está dentro dessa discussão, em algum momento vocês vão se deparar com ela. Mas a gente serve apenas para tal cultura? Isso. São determinadas situações que, conforme serve para tal cultura, que está presente numa cultura que, para nós, moralmente, ó a ideia da moral, que para nós, moralmente, aí, não é algo legal, né? Então, é o papel de enxergar certos padrões de uma cultura muito diferente da nossa, e você relativizar esse tipo, ou seja, considerar aquele tipo de situação. Então, esse é um exemplo de relativismo cultural e eu quero propor para vocês a seguinte reflexão, que tem uma ideia moral aí, por isso que é dilemas morais, que é aí junto com a ideia de valor. Você é um funcionário do governo e está trabalhando na Amazônia junto a uma comunidade indígena. Você tem a ordem expressa de jamais intervir na cultura indígena. Isso para a antropologia é muito, né, que tá dentro das ciências sociais, né? E a sociologia, a disciplina que vocês têm discussões sobre a antropologia, que esse conceito de relativismo cultural está lá dentro, tá? Por isso que eu perguntei, mas vocês irão trabalhar ainda, tá? Então você é um antropólogo e você está fazendo uma análise, né? Ali vamos considerar o funcionário do governo antropólogo. Você está fazendo uma análise, um trabalho de campo, observando aquela cultura, aquela comunidade indígena. Então você não pode intervir naquela comunidade indígena, porque isso já é considerado, e é um conceito da antropologia, que é o processo de aculturação. Ou seja, você
colocar a sua cultura, a sua forma de ver o mundo, né, sobre a cultura diferente da sua. Basicamente, o conceito de aculturação. Então, vamos lá. Então, você é um antropólogo, funcionário do governo, você tem a ordem expressa de não intervir. Passando perto de uma oca, você percebe que estão envenenando o bebê de uma índia e ela está aos prantos. Você impediria ou não essa situação? O que vocês, numa situação dessa, vocês interviriam? Claro. Lembre-se, funcionário do governo ou um antropólogo, e você tem um poder, né? Basicamente, você teria um poder de decisão, você, né, tem... Impediria ou não? Quem falou aí? Eu, Otávio. Claro que eu impediria. Falaria para eles encaminhar para uma instituição de, tipo, orfanato, essas coisas. Não para matar uma criança. Mata Mas, eles, não a criança. Otávio, e se faz parte, né, se faz parte da cultura daquela comunidade, algo Professor, histórico? se você tem Oi. uma regra de não intervir, você tem que segui-la, primeiramente. E, no máximo, eu não sei se o significado de intervir dessa maneira seria não poder nem perguntar, tipo, o que está ocorrendo para, sei lá, alguma... Ou pesquisar, pelo menos, porque isso de envenenamento pode ser, sei lá, uma cura e a mulher... a mãe da criança pode estar, na verdade, sei lá, comemorando e sem entender totalmente errado a situação. Então, eu acho que é errado intervir sobre tal cultura. Beleza, boa justificativa, Beatriz. É a Bia, né, Beatriz? Então, a gente já tem dois pontos de vista diferentes aí. A Bia, ela parte do pressuposto de um respeito. Quando eu trouxe para vocês, a ideia não é julgar, falar o que está certo ou o que está errado, mas como que as nossas. Vamos ler, a Gabriela. Impediria. Vamos ler. Impediria, pois é uma vida, apesar de talvez e depois eu sofrer com as consequências de ter que ir contra a ordem. Gabi, Thiago. o Otávio, mas e se faz parte daquela cultura e essa intervenção sua, né, ou esse impedimento seu aí estaria totalmente contra algo milenar, uma cultura histórica milenar. Fiona, Otávio, já para você, tá? Fiona, impediria, mas talvez não diretamente. Em que medida será, Fiona? O que você faria? Otávio, pode falar enquanto isso, se a Fiona estiver digitando. Vixe, complicado. Complicado, claro que é complicado. É dilema. Pode falar, Claro, Thiago. claro, pode sim. Sim, sim. Então, ó, eu sou contra o aborto e eu enxergo isso como uma coisa de aborto, como uma situação de aborto. Eu estou tirando a vida de uma pessoa inocente que não tem direito de defesa. Agora, se a pessoa, por exemplo, eu sou contra a morte, eu sou contra a morte que uma pessoa não tem direito de defesa e ela é uma pessoa inocente. Agora, se a pessoa tem direito de conseguir se defender e não for inocente, aí tem que matar mesmo. Agora, se a pessoa é indefesa e inocente, como é no caso, aí, como na caso de um aborto, não deve se matar. Essa é a minha opinião. Eu vou impedir a situação a qualquer custo. Mesmo sabendo, Otávio, que você está. A gente está pensando o olhar, né, o olhar antropológico aí de pensar uma outra cultura totalmente diferente da nossa. Mesmo assim, você interviria? Ó, eu vou responder aqui a pergunta da Beatriz Forlaneto, porque, primeiramente, oi, Bia, bom dia. Mas o aborto tem a ver com essa situação, estamos a ponto de vista de uma pessoa que não tem o conhecimento da cultura indígena. Não, o que o aborto tem a ver com essa situação? Porque o aborto está tirando a vida de uma pessoa inocente que não tem direito de defesa. Porque como um feto vai se defender? Não, E o mas, feto... Otávio, mas é exatamente, eu entendi aqui a colocação da Bia,
que nesse caso, né, o que é interessante, né? Olha a importância da sociologia, da disciplina que vocês têm, né? Do desenvolver o olhar sociológico. Porque nesse caso, por mais naquela cultura, a cultura indígena, ou o papel que eu estou fazendo de diferenciar da gente, né? Mas aquela outra tradição, aquela outra forma milenar, cultura, eles têm o que é interessante? Eles não têm a dimensão dessa palavra aborto, entendeu? Ou como é algo moral da nossa cultura, da nossa tradição, que é uma tradição ocidental, tradição judaica cristã que a gente está inserido, por mais que eu não tenha, vamos supor, não tenha uma religião, mas a gente está dentro de uma cultura ocidental que pensa valores dentro de uma tradição judaica cristã do mundo. Então, nessa cultura, Otávio, eles nem têm esse conceito de aborto, entendeu? É isso, a pergunta que eu fiz para vocês não é pensar a sociedade de hoje, porque eu sei que a sociedade de hoje tem divergências quanto a esse tema, mas é pensando em outra cultura, entendeu? Sim, mas aí tem uma questão, que ela perguntou o que o aborto tem a ver com a situação. Eu estava explicando que o aborto tem a ver com a situação porque é a mesma situação de uma pessoa indefesa tem direito de defesa. Uma pessoa indefesa tem direito de uma pessoa... Sim. Tá, entendeu, né? Entendeu. Entendi. Deixa eu, se me permite aqui, vamos lá. Então, o que que... Ô, Bia, foi isso que você colocou? Antes de eu falar aqui da Fiona? Foi isso que eu falei? Foi essa a sua intenção? Mas o que o aborto tem a ver com essa situação? Estamos do ponto de vista de uma cultura... É isso, né? Que eu acabei de compartilhar, né? Eu quis dizer que, por exemplo, esse texto aí, ele tá abordando sobre uma pessoa que tá passando por essa tribo e ela, na mente dela, ela enxerga que tá acontecendo um envenenamento de um bebê de uma índia. O que eu quis dizer é que provavelmente não pode ter sido que não tá acontecendo isso, e a pessoa que fala, tipo, eu vou lá impedir ou não, enxergar totalmente errado o acontecimento da hora e acabar atrapalhando um ritual ou alguma coisa do tipo. Beleza. A Fiona colocou aqui e deu uma boa alfinetada aqui, hein? Mas é isso aí. Antigamente a gente vivia... Antigamente ainda... Mas enfim, né? Antigamente a gente vivia uma cultura patriarcal, bem mais, né? Patriarcal e machista. E o fato disso ser parte de uma cultura não impede que a gente questione isso. Então aqui já deu uma cutucada no professor. Sim, de fato, não impede que a gente faça a discussão e problematize, assim como problematizar em outras culturas também. Mas é um dilema que nós temos aí, para quem gosta das sociologias e pensar culturas, e é uma área que vocês poderão seguir, né? É um dilema que os antropólogos aí, que analisam culturas, se deparam. São discussões que muito presentes no dia de hoje. Certas comunidades simples, sociedades tradicionais, a gente pode colocar dessa forma, como uma comunidade indígena ou uma comunidade no interior da Ásia ou do continente africano, enfim. Existem coisas absurdas. Impede de a gente falar sobre a situação da mulher nessa cultura? Não impede, tem que ser problematizado. Aí a questão é o seguinte: a cultura ocidental intervém ou não intervém nessas culturas? Que, diga-se de passagem, são culturas... Claro, Bia, só um minutinho. Diga-se de passagem, essas culturas são sobreviventes, né, galera? Tipo, como a gente fala de uma cultura... Eu estou fazendo exercício aqui, pensando, generalizando, né? Mas vamos pensar numa comunidade como esse exemplo. São sobreviventes, são poucos, né, que mantêm ainda a língua, né, os costumes de uma maneira geral, a crença, né, a manifestação de religião. Podemos problematizar, mas intervém ou não? Agora pode falar, Bia. Só um minutinho, Bia. Mesmo você concordando com tal, Douglas, mesmo você concordando com tal situação, seria um erro tentar intervir também. Beleza, boa, vamos lá. Fala, Bia.
Tem umas situações nos dias atuais que é sobre penteados, por exemplo, pessoas brancas não podem usar tranças e, tipo, por ser uma apropriação cultural. Então, eu queria saber se esse texto que você está colocando é alguma coisa parecida com isso. Então, mas excelente pergunta. Inclusive, na época que eu fazia a graduação, tinha várias tretas na faculdade por conta disso. Porque, tipo, a menina branca, um exemplo, né? Que situações que eu já presenciei. Fulano de tal é branco e não pode usar um turbante, porque o turbante ele marca uma cultura, então só a mulher negra pode estar utilizando. Ó, Não, o que eu quis é dizer isso, é, não, tipo vamos lá. assim, que não pode debater sobre uma coisa dessa, por exemplo. Vamos supor que eu acho que eu posso usar qualquer coisa, mesmo sendo ou não apropriação cultural, tipo fantasia de índio. Aí eu queria saber se esse texto é alguma coisa assim, sabe? De culturas e intervir ou não, sei lá. Ô, Bia, na verdade, esse texto aqui, né, a ideia dele é como a gente tem discutido nas últimas aulas, a construção dos valores, né? Aqueles valores, né, o que a gente acredita. Então, coloquei no primeiro exemplo ali a ideia da bebida, né? É o exercício aqui, por isso que é um dilema moral, porque né, o moral tá, quando a gente fala em moral, ele está grudadinho ali com a ideia de pensar nos nossos valores, porque através dos nossos valores, aquilo que a gente acredita, a gente acaba construindo um sistema de valores. E esse sistema de valores, querendo ou não, já é uma situação de uma moralidade. O exemplo que você colocou, eu não tenho a resposta e eu acho que tem muitas pessoas fazendo essa discussão. O exemplo que você deu das pessoas no carnaval que se fantasia de índio, né? Foi isso? Eu não acredito que é um processo. E agora? Eu não acredito que é um processo, mas é muito um processo de aculturação. E agora? É um processo de aculturação? Agora você me pegou. Eu acho que o processo de aculturação é quando você intervém na cultura alheia, entendeu? Tudo bem que se você sair fantasiado de índio, de certa forma você está intervindo na cultura, porque você está colocando aquela tradição como um povo exótico, digamos, então pode ser considerado. Só que não é Bia, só que não é uma questão fechada. Isso. Tem opiniões diferentes, entendeu? Você pode pegar uma pessoa. Que eu já tô. Qual que é o interessante? Porque eu já tô partindo, e esse meu posicionamento já tá partindo da minha sociedade, do lugar de onde eu estou falando. Inclusive, tem um conceito que fala o lugar de fala. O que seria o lugar de fala? Eu não sou um indígena. Então, essa minha opinião sobre esse assunto já não parte da cultura do indígena. Então, logo, eu não tenho a propriedade, é muito complicado esse termo, não tenho propriedade, desculpa, gente, a propriedade de, de falar sobre se deve ou não. É um tema complicado. A resposta que eu tenho para falar para você é o seguinte: é muito complicado porque se trata de uma cultura diferente, e é muito, nossa, diferente da nossa, o conceito diferente é problematizado, a gente já tem que repensar nisso. Mas é diferente da gente, e parte se aquela outra cultura está sendo escutada ou não, né? Não sei se, é um debate difícil pelo fato de serem duas culturas totalmente diferentes. Cabe essa discussão quando vocês tiverem a oportunidade. Vamos lá. Nossa, tem gente aqui escrevendo. Ó. Inclusive, isso acontece muito na indústria coreana da música, onde muitos artistas são criticados por usarem algo que remete a uma cultura, e muitas vezes são até criticados por se apropriarem da cultura. Aconteceu nos últimos dias que uma artista foi acusada de apropriação cultural tailandesa por usar um colar tailandês, mas ela é tailandesa. Mas então essa artista, ela é tailandesa, o Gabi?
Sim. Então, tá vendo? Essa questão do relativismo cultural e do conceito, é um conceito, né? O conceito de relativizar, e aí o relativismo cultural é relativizar as práticas exercidas em outra cultura, é problemático, assim como o conceito de aculturação. Mas tem que ser discutido. Há sim, né? Há sim, infelizmente, apropriação a todo momento de cultura. Só que eu não vejo isso, e isso é a minha visão, eu não vejo desde que seja respeitado, eu não vejo com maus olhos. Olha, eu colocando meu valor já sobre esse tema. Mas, vamos lá, Natália. Eu acho que depende muito. Já dancei vestida de indígena, mas foi como uma forma de homenagem. Sim, acusaram ela de apropriação. Douglas, isso é muito relativo. Não dá para definirmos se não estamos naquele meio. Só que tem um problema nisso, né, Isa? A gente, né, quer dizer que nós não podemos falar, então? Porque tem um conceito de lugar de fala, né? Ó, tem um ponto de vista dos índios, e o nosso não colocamos como se fosse de outro planeta, sim. Também já acusaram ela de apropriação da cultura africana por usar aquelas tranças típicas. Ah, concordo com isso, Isa. Assim como eu no início da aula eu tinha falado para vocês, né, do que tem uma discussão muito grande da mulher branca. Não estou falando que vocês se têm vontade de usar, não tem que usar, não é isso, mas há essa discussão, né, muito forte aí em grupos, né, não só em redes sociais, mas intelectuais mesmo. Tem exemplos da mulher branca quando usa um turbante, né? Ah, está se apropriando de uma vestimenta da cultura africana. Ó, eu estou generalizando uma cultura africana como se fosse uma cultura só, tá, gente? Só um exemplo aí para vocês. Beleza? O problema dos penteados africanos é com como isso é visto. Numa branca é linda, já numa negra é visto como feio. Ó, dá uma bela discussão, né, Isa? Dá pra gente ficar até meio de meio discutindo. Mas a ideia da atividade. E aí vocês podem, né, quando vocês tiverem a oportunidade, eu não sei se vocês estão, mas cabe nas outras disciplinas também essa discussão, se vocês já não desenvolveram. Mas esses dois dilemas, eu tenho vários aqui, mas eu peguei esses dois dilemas aqui para vocês, para a gente entender aí que como os nossos valores, o nosso sistema de valor que a gente cria, como que a todo momento a gente está, de certa forma, intervindo numa situação alheia. O primeiro caso não é tão profundo, porque se trata de um amigo. Então, foi mais fácil de resolver. Alguns falaram que não, outros falaram que sim, um falaram que ia fazer por sacanagem, outros falaram que ia fazer, que não ia contar porque considera muito amigo, ou iria contar só no caso de no caso da pessoa ir para o hospital, tomar um coma alcoólico do caso, né? Mas esse segundo tema aqui, ele é um pouco mais profundo. Mas se você está passando ali no momento ali, aí. Então vamos lá, pessoal. Eu quero escutar um pouquinho para a gente terminar. E fique à vontade, se vocês quiserem continuar. Se as culturas se respeitassem mais, talvez seria um debate mais fácil. É, Douglas, não é tão, né? Não é tão, não é tão fácil, né? Talvez sim, né? Mas vai muito tempo ainda para a gente ter uma conscientização, né? Ter a ideia do respeito à outra cultura. A nossa formação como Brasil, né, galera? Tipo, é uma formação. A gente já tem a ideia de descobrimento, né? As pessoas falam, isso aqui foi descoberto, como se não tivesse ninguém aqui. Como que se. Né? Então, tudo que. Meu, olha como já é problemático a gente pensar a construção do Brasil, né? A gente já parte do princípio que aqui é muito comum, aqui o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, como se aqui não tivesse cultura, como se aqui não tivesse povos com diversas culturas diferentes, e foi um processo de aculturação que foi acontecendo aí com a nossa construção, né? Invasão, né? Descoberta, como se tivesse descoberto e foram lá e descoberto mesmo, né, galera? Então vamos lá. Pode ir continuando aqui, tá? Gente, parece que nós não evoluímos. Olha, vamos lá. Gente,
Eu pedi para vocês. Parece ser muito aqui hierarquizado, mas pedir esse top 5 dos valores. E o que vocês colocaram aí, galera? O que queria escutar de vocês aí? Vocês. Teve alguns, o Matheus mandou para mim. Matheus, sei que você fez. Gostei da sua. Quer compartilhar aí? Sei que o Matheus já fez. Pode ser, professor? Na Pode ser. mesma aula? Pode ser. Fala aí, pode fazer no microfone. Eu coloquei, em primeiro lugar, eu coloquei a humildade. Em segundo, eu coloquei o respeito. Em terceiro, a honestidade. Em quarto, a união. E em quinto, que é por último, solidariedade. Então, o primeiro que você colocou foi o respeito. Não, humildade. Respeito em segundo. Humildade. Beleza. Quer complementar, falar o porquê dessa sua escolha? O que é o respeito para você? Alguma situação? Fica à vontade. Ah, sei lá, peraí, deixa eu pensar um pouco. Tem as outras também, né? O construção do conceito de valor, enfim, mas sobre o top 5 aí. Enquanto isso, eu vou. Douglas, coloquei assim: respeito, honestidade, humildade, responsabilidade e solidariedade. Respeito, amor. Gabi, Berbel. Respeito, amor, honestidade, empatia e amizade. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui. Quiser ir digitando, galera, vai digitando. Matheus, quiser compartilhar, ligar o microfone. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Eu tinha feito também. E. Bia, o que você colocou? Augusto. Peraí, professor. Tá. Mariana, o que você colocou, Mari? Quer compartilhar? Fique à vontade, não é obrigado, tá? Igor, quiser digitar, ligar o microfone. Lucas. Vocês fizeram, né? Vocês fizeram. Coloquei quase igual da Gabi. Augusto, humildade, esperança, amor, Eu não solidariedade. lembro, eu só não lembro, acho que o amarelo, mas na base eu coloquei Tranquilo. que era paz, que é a educação que você tem. No azul eu coloquei que era religião. No amarelo eu tenho quase certeza que foi convivência. No rosa é amizades. E no topo eu coloquei que a maior superioridade seria a sua capacidade de como você trata as outras pessoas. Então, a simpatia. Da hora. Muito bem, isso aí. Então, amizade é o amarelo. E a simpatia, né, é o primeiro que você considera. Ô, Bia, a gente pode pensar aqui o verde como empatia ou não? Sim, porque para você conseguir tratar as outras pessoas bem, de verdade, é se colocando no lugar delas. E é isso. Boa, legal. Vou ler aqui dos colegas, tá? Vamos lá. Da Evelyn. A Evelyn colocou. Evelyn, o respeito é de cima para baixo ou de baixo para cima? Respeito, empatia, bondade, confiança e sabedoria. Qual que tá a ordem aí? Coloca assim umzinho na frente, que daí eu já sei que é de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo. Então, começa pela empatia, né? Então, empatia, amizade, respeito. Não, começa de cima para baixo. Respeito, respeito, empatia, bondade, confiança, sabedoria. Legal. Lucas, empatia, amizade, respeito, igualdade, lealdade. Ó, dá para ver aí, Lucas, hein? Ó, tem a ideia aí da amizade, lealdade tá próximo, né? Igualdade, bacana, né? Vamos ver mais. Mais alguém aí? Deixa eu ver mais aqui, se tem. Laura, vamos lá, Laura. Laurinha. Respeito. Laura,
Qual é a ordem? A hora. Respeito, amor, empatia, confiança e solidariedade. De cima para baixo, beleza? Mariana, respeito, empatia, honestidade, comprometimento, uma palavra diferente aí, comprometimento e integridade. Lucas Garcia, eu penso que com empatia o resto vem como consequência, sabe? Da hora. A empatia aí, pô. Legal, gostei, ô, Lucas, a sua. Gostei também, Mari. Comprometimento, honestidade, da hora. Esse também é um dos exemplos de ponto de vista, Douglas, esse também é um exemplo de ponto de vista, como se fosse a cultura de cada pessoa. Legal. Isso, bacana, Douglas. Sua colocação. Quem mais? Vamos ver aqui quem não compartilhou. A Laura colocou gostei também, Natália também, Mari. Pedro, ei, Pedro, fez Pedro? Pedro Sala. Ana Beatriz. E sim, professor. Quer compartilhar aí? Fica à vontade. Se Não, dessa vez eu passo. passa, beleza, tranquilo. Ana Beatriz. Amanda, tá quietinha, Amanda? Fez, Amanda? Top 5 pra gente. Quer compartilhar aí? Fica também. Peraí. Sim, enquanto. Gente, enquanto a Amanda tá digitando, então já vou fazendo as considerações aí. E, meu, da hora, participaram legal, deu uma bela discussão. Né? Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente só constrói algo positivo, de qualidade, quando tem pontos de vista diferentes, opiniões diferentes, desde que tenham respeito, e que as opiniões diferentes também respeita, né? Respeite aquele que pensa diferente. Então, acho que esses dilemas são situações, o caso da bebida mesmo, já teve colega que passou por essa situação, se não aconteceu, provavelmente um dia irá acontecer, que acontece na vida de todo mundo, né? Mas são questões, né? Tem vários exemplos para a gente pensar. Eu lembro que na última aula eu tinha falado da cantina da moeda, né? Deixei 50 centavos faltando. Pago ou não aqueles 50 centavos? Ah, mas. Ou no mercado. A moça do caixa me devolveu 10 reais a mais de troco. Devolvo ou não? Ah, mas 10 reais para o mercado, o que é? Ah, mas esse dinheiro não vai ser descontado da moça do caixa? Ah, mas fazer o quê? Foi ela que errou, não é problema meu. Então, alguns podem pensar dessa forma. Ah, o dono do supermercado é rico. Ou a tia da cantina do colégio, 50 centavos não é nada. Já para alguns, não. Para alguns, não. Faço questão de pagar esses 50 centavos. Ou vou devolver esses 10 reais para a moça do caixa, mesmo o dono do supermercado ser muito rico. E aí vai da consciência de cada pessoa. E mais, o que é essa consciência, né? São a integridade, ou o caráter. O que vem, o que da hora nessas palavras, consciência, caráter? Tipo, é o sistema de valores que a gente constrói, galera. Tipo, é o sistema de valores, nada mais é que são os valores. Pode ser que uma pessoa deixe de pagar 50 reais, pode ser que uma pessoa deixe de pagar uma conta, mas ela seja alguém super comprometido por conta de um amigo, né? Então, qual que é as etapas, qual que é os valores que são do central, do mais importante para aqueles que não são tão importantes? E as nossas ações são baseadas nisso. E aí vai essas palavras, o caráter, a consciência da pessoa, mas é um sistema de valores que a gente constrói, baseados naquilo que veio da nossa casa, né, e das relações que a gente tem com os nossos colegas. E que a religião, né, para muitos que têm religião, a religião é uma instituição formadora de valores também, mas tem pessoas que não têm uma religião e têm valores tão mais humanistas do que muita gente que está dentro de uma igreja, né? Tem muitos, né, galera?
Então, ó, muito louco a gente pensar nisso. Ó, deixa eu só Amanda aqui. Respeito, honestidade, humildade, solidariedade e empatia. Mariana Tavares. Admiração por Deus, adoração, surpresa, nostalgia. Né? A Mariana deu uma complementada aí. Calma, o terceiro, né? Tranquilidade. A confusão, estranhamento e raiva, rancor. Aí você deu uma invertida, né, Mari? Mas tudo bem, depois a gente pensa um pouco mais sobre isso. Depois, que são os valores positivos da ideia, tá? Galera, então, não vou passar da meio de e-mail hoje. Então a gente fica por aqui. Deixa eu só dar um recadinho para vocês. Vocês já receberam o calendário de provas periódicas? Vocês terão lá? Não. Logo vocês receberão, tá? Já estou antecipando aqui para vocês que né, dessa vez vai ter uma prova periódica de ética e vivência cristã, tá? Ele vai ter uma atividade como prova periódica para vocês, mas fiquem tranquilos. Qual que vai ser a proposta? Já estou antecipando para vocês. Vou passar um texto, logo mais vocês receberão aí. Eu vou passar uma breve reflexão, né? E esse texto, essa reflexão, vocês farão uma discussão com base nessas últimas aulas. Então, nada mais é do que respostas de vocês de cunho pessoal, tá? Só que eu quero que essas respostas de cunho pessoal tenha uma relação que vocês façam uma articulação com as aulas, então com a ideia de valor, né? Com a ideia de identidade, com o que foi discutido nas últimas aulas que vocês manjam aí. Beleza? Fechou? Então, fica tranquilos aí. Vai ter prova, mas a intenção da disciplina não é. Eu acho que de nenhuma disciplina, né? Nenhuma disciplina é medir, ferrar, não é isso, mas é como tem que ter uma prova de direitos para vocês, um sistema burocrático, uma forma de uma burocracia mesmo, para vocês terem acesso a uma atividade que vale como prova. Mas 6 bonitinho, vai ser muito tranquilo, fechou. Beleza? Junto com as outras atividades aí, não tem problema. Fechou? Galera, a gente fecha por aqui então. Um grande beijo a todos. Ó, dá uma bela discussão e leva essas discussões aí para quando vocês tiverem a oportunidade. Aí eu sei que vocês fazem grandes discussões aí com o Cláudio, com o André, da Filosofia aí, com o Giba. O Giba está mais ligado para a história, mas cabe muito essas discussões aí. E esses professores têm muito a contribuir aí, beleza? Então fico por aqui. Um grande beijo a todos. Se cuidem aí. E semana que vem a aula gravada, tá bom? Abraço. Boa semana aí. Ah, e tem Expresso da Manhã agora, hein? Para quem tá assistindo aí, foi liberado o episódio agora, segunda-feira. Eu vou assistir agora, almoçando. Falou, até mais. Valeu, Otávio. Gostei, Otávio. Otávio, tá aqui? Já foi. Ah, já foi, já. Falou.